Olá, meu nome é Altamir Bresciani, eu sou advogado, presidente da Comissão de Licitação e Contratos da OAB, subseção de Palhoça. Estou hoje aqui para apresentar esse Licitacast a respeito do julgamento das propostas da licitação. Gostaria inicialmente de agradecer à presidente da nossa seccional, doutora Cláudia Prudêncio, também ao presidente da CASC e também à presidente da Comissão de Licitação e Contratos da seccional de Santa Catarina, doutora Camila Steiner. Fazendo agradecimento, gostaria de apresentar nosso colega, doutor Mário Sérgio Teixeira, que será um dos palestrantes, né, do nosso Summit de Cidades, que ocorrerá entre os dias 26 a 28 de junho. Né, e, paralelamente ao Summit, teremos o Congresso Estadual de Licitações com enfoque nos municípios. Doutor Mário Sérgio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Estamos aí para bater um papo, conversarmos sobre licitações. Eu que agradeço o convite da OAB, né, da Comissão da OAB de Licitações. É um prazer falar sobre licitações, né, ter essa oportunidade, e agradeço muito a disponibilidade do seu tempo, doutor, para a gente conversar aí em alguns minutos aí sobre licitações, sobre a questão do julgamento de propostas com enfoque no modernismo, que esse é o meu tema no Congresso de Licitações Municipais, né, que vai acontecer no Summit de Cidades, como o senhor já anunciou, que será um grande momento para a área de licitações públicas de Santa Catarina e do Brasil. Né? Vários palestrantes convidados, muitos temas serão abordados lá, e é interessante sempre discutir e dar a oportunidade à nossa categoria de advogados, né, para que todos tenham mais conhecimento técnico na área, e também as pessoas que vão ter a oportunidade de assistir esse podcast, e convidando novamente participar do congresso, que será o grande evento, na minha opinião, o grande evento do ano em licitações de Santa Catarina, e parabenizar a OAB por esse evento e a oportunidade de ensino a todos. Doutor Marcelo, começando o nosso bate-papo aqui, nosso bate-bola, eu gostaria o seu enfoque será o modernismo, né? O novo enfoque, com a entrada agora da nova lei, né? Que já está em vigor paralelamente à 866, com a prorrogação dela até o final do ano. O que o senhor vislumbra sobre esse novo enfoque? Qual a questão, especialmente do modernismo do julgamento dessas propostas? Olha, a entrada da nova lei, né, já estamos aí com mais de 2 anos, aí foi prorrogada até o final do ano a vigência, o uso obrigatório somente da nova lei. Continuamos na transição, né, de velha lei com nova lei, né, para não ficar falando em números de lei, né. Elas têm até um enfoque engraçado, né? A velha lei é a 8666, né? Tem gente que não gosta desse número 666. E a nova lei de estações, a 1433, foi promulgada, né, no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Então, o Brasil sempre tem algo assim a deixar mais leve, parece, né? Mas a nova lei, ela veio a criar essa questão de uma condição de julgamento de propostas, e quando eu falo em propostas, eu cito a questão a palavra proposta nos leva muito à proposta de preço. Sim, proposta de preço e proposta de documentação. Então, o julgamento de proposta de preço e o julgamento de documentações, né, de habilitação, como é que vai ser tratado e como a nova lei pede para tratar. Então, a ideia aqui é trazer aí, em breves palavras, né, a ideia da nova lei e o que a jurisprudência está trazendo na questão de julgamento de propostas. Novamente, reitero, proposta de preço e habilitação. Há 2 momentos da nova lei que a gente vai discutir aqui, trocar ideias sobre isso daí. Certo. Doutor, quando o senhor vislumbra a tendência da nova lei, né, em trazer, já era uma tendência antiga, mas que a nova lei está fazendo um enfoque, é a questão do formalismo moderado. Né? As questões principalmente dos vícios sanáveis e insanáveis, que era uma questão que estava se discutia, os tribunais já estavam trazendo as questões anteriores na Lei 866, e agora eu acredito que com a 1433 ela fica mais evidente, né?
principalmente quando a gente pegar o artigo 11 e o artigo 12, né, que tratam justamente dessas questões, né? O que o senhor tem a ponderar sobre essas questões de... Olha, se tem um grande momento que a gente precisa fazer acontecer, né? Eu trouxe nas minhas anotações o uso do formalismo moderado e o definitivo enterro do formalismo exagerado, né? A gente precisa enterrar o formalismo exagerado. A nova lei está pedindo isso. Agora, se isso vai acontecer, não me apresentei, eu sou advogado, palestrante, né, ministro de cursos de licitações pelo Brasil todo, e nos meus cursos eu aplico exercícios com essa tendência de análise de documentação e um possível julgamento com formalismo que eu chamo de formalismo moderno. Nem moderado, é moderno. Nós precisamos usar um formalismo moderno no julgamento de licitações. Aí, na aplicação desse exercício, eu aplicando ele há 5 anos atrás, o resultado de ser formalismo exagerado, de ser letra fria da lei, a cada 10 decisões se tomava de 8-2 para não habilitar ou não classificar uma proposta. Nos últimos 3 anos, eu venho notando uma mudança para 7-3 para inabilitar. E eu estou tentando, como a nova lei de licitações está tentando, né, o Mário está tentando, a jurisprudência do TCU vem tentando, com o acordo 1211 de 2021, né, mudar essa ideia no julgamento de propostas em licitação para um formalismo pelo menos moderado. Eu sou e vou agora, daqui em diante, pregar o formalismo moderno, para que a gente acabe de vez com letra fria da lei. O que está escrito no edital é regra, sim, nós precisamos respeitar o que está escrito no edital, mas precisamos ter um julgamento técnico mais para o mundo atual. Mudou muito a questão de habilitação e licitações, a questão de formulação de propostas. Até gostaria, estava conversando com o doutor aqui nos bastidores, né? A gente vai trazer o tema aí, trazer em questão de julgamento de proposta, até para auxílio de uns setores que pouco têm a habilidade de montar documentações, né? Que é o setor da agricultura familiar. E gostaria de saber do doutor o que o senhor acha que a nova lei vai contribuir nessa questão de julgamento de proposta para esses agricultores familiares que muitas vezes, muitos deles, não sabem lidar com a burocracia e a técnica de montar a proposta em licitação. A questão dos agricultores familiares, especialmente quando tem as chamadas públicas, né? Que é a oportunidade em que o agricultor vem, ou de forma individual, ou de forma agrupada, informal, ou organizada em cooperativas e associações. O que ocorre muito nessas questões é que a chamada pública, apesar de ser um único momento do ano, né, e com a nova lei, vem montar a mentalidade das pessoas que trabalham com licitação, justamente para não haver um formalismo excessivo, que é o que se tinha antes. Se pegar um agricultor familiar, ele tem pouca instrução, ele não vai saber preencher um documento, às vezes para trazer a DAP, que é o documento da agricultura familiar do PRONAF. Hoje, em substituição, paralelamente, tem substituição a CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Então, esse agricultor vai trazer isso para a chamada pública, para o certame, no momento que ele talvez nem saiba preencher isso. Né? E aí, sim, parte da administração, essa visão de ter que auxiliar. Eu penso que essa nova visão que a nova lei está trazendo, então, o doutor trata bem como o formalismo moderno, né? Não moderado, porque realmente era uma exigência muito rigorosa. Se fazia editais, né? Quem ganhava realmente as propostas era quem tinha era o melhor cumpridor do edital. Era assim que se funcionava. Infelizmente, hoje não. Hoje edital é a regra, é a base para tudo, mas só que tem questões que podem ser superadas. Por exemplo, um agricultor familiar pode esquecer de juntar um documento, ou não tenha esse documento no momento, ele pode trazer posteriormente, porque são documentos que podem ser facilitados. Né? Hoje, muito se utiliza essa questão da documentação, né, que antigamente parecia-se uma questão muito proibitiva de não poder juntar documentos novos. Né? E hoje a gente vê com o avanço não apenas da lei, mas o avanço
da jurisprudência, das decisões dos tribunais de contas, a gente vê essa possibilidade de trazer documentos novos ao processo licitatório, coisas que não existia, né, que era proibitiva anteriormente. Né? Por exemplo, né, o que eu sempre trato é que assim, o documento ele pode ser novo, mas a informação nele tem que ser uma informação antiga, que já conste no momento do processo. Exatamente. Concordo plenamente com essa abordagem, porque não é admissível, não é cabível o processo licitatório ser uma gincana de quem monta melhor documentos. Isso, entendo que o processo licitatório tem que ter formalismo, sim. Há um procedimento, a lei pede para esse procedimento, né? Mas o procedimento tem que ser julgado e facilitado na hora do julgamento. Porque a gente está lidando do outro lado a fornecedores que não têm expertise da área técnica de licitações do comprador público. Há fornecedores que pela primeira vez estão participando de uma licitação ou pouco participam de licitação, como é o caso da agricultura familiar. Chamamento público da agricultura familiar acontece uma vez por ano para aquele agricultor. Exatamente. Ele não é o ambiente de disputa dele, toda hora está disputando licitações. E isso acontece com o fornecedor de qualquer mercado. Ele não está fora os fornecedores profissionais, né, que estão preparados para essa disputa, a maioria não está preparado. E o julgador desses documentos de proposta de preço, de proposta de habilitação, ele tem que ter a condição de trabalhar essa ideia. Ora, está ocorrendo um processo licitatório, de forma presencial, de forma eletrônica, não importa o jeito que está acontecendo. Né? Não vai deixar uma empresa ser classificada, a proposta de preço dela passar, porque tem um vício ali que é sanável, porque é só para desclassificar as propostas insanáveis. A lei está falando isso, desclassificação de propostas insanáveis. Chegou no momento de habilitação, não vai corrigir, não vai fazer uma diligência com o medo da questão da juntada posterior de documento, quando pedir uma diligência. Conversamos aqui, imagine que a gente vem participar desse podcast, que vamos, né, para deixar mais suave, né? Porque é um tema que me deixa muito angustiado, a gente está tendo que discutir ainda hoje, com tanta recomendação de jurisprudência, um julgamento mais moderado ou um julgamento com modernismo, né? Então, estavam brincando aqui, imagina que no podcast aqui, para entrar nessa sala, para gravar, para se habilitar, se credenciar, está gravando aqui, o advogado teria que apresentar a carteira da OAB. Aí eu brinquei com o doutor, a minha carteira da OAB está dentro do carro. Mas a sessão está acontecendo aqui agora. Aí o julgador disse, não, você não está credenciado a participar do programa, porque um dos requisitos de documentação é a apresentação da tua OAB. Aí eu pergunto, você sabe que sou advogado? Porque tem aí na minha documentação, as outras documentações, tudo fala na minha OAB, tudo. Eu tenho esse documento no carro. Eu não poderia ir buscar o documento do carro? Ou, vamos pensar que fosse uma situação eletrônica, eu te mando a carteirinha do OAB, porque hoje eu sou advogado, estou, se não me engano, quase certeza, com a anuidade em dia, né? E posso exercer a profissão. Então, abra uma diligência para que eu te apresente esse documento e que você tenha a oportunidade da nossa participação nessa licitação podcast de hoje, né? Então, passando para essa condição, eu faço a pergunta para o doutor. Imagina o agricultor familiar com a dificuldade que a gente falou de montagem de documentação, numa chamada pública. Ele vai montar lá na sua casa, com a sua família, feliz da vida, que vai poder vender a sua produção, porque, para o pessoal que não entende, né, por que tem agricultura familiar, eu vou pedir essa pergunta, a explicação do senhor, que o senhor tem domínio nessa área, né? Vou fazer... logicamente sei, já fiz processo, eu fiz 10 mil processos licitatórios, muito mais que 10 mil, né? Porque fui comprador público de Balneário Camboriú e secretário municipal de compras lá, né? Fiz muita prática e fiz alguns processos de chamada pública para a agricultura familiar. Mas faço a pergunta para o senhor, a montagem de documento para participar dessa licitação, o agricultor familiar com a vontade de comprar, e por que acontece o processo? Por causa de verbas do FNDE. Gostaria que o senhor passasse essa explicação para quem não conhece esse ritmo de montagem, por que o motivo, né? É porque a chamada pública, ela vem realmente para atender o agricultor, né? Tanto é que o agricultor, individualmente, ele pode vender até R$ 40 mil por ano
para qualquer órgão ou entidade, então não necessariamente um valor apenas para um órgão, mas para vários órgãos. Então isso propicia, né, que ele faça, né, uma renda, imagina, R$40 mil vender a 4, 5 órgãos, ele vai ter uma renda anual interessante. Né? E o que acaba acontecendo com a chamada pública? Os agricultores, eles podem participar individualmente, como também pode participar através de grupos formais ou informais. Os grupos formais são aqueles grupos organizados como associações, como cooperativas, né, que possuem o documento jurídico apto para participar, que é ainda em vigor a DAP jurídica, né, que é o documento de habilitação ao PRONAF, e também a CAF jurídica, que é o documento, é o Cadastro da Agricultura Familiar Jurídica. Os grupos informais são os grupos que são os agricultores individuais que se organizam, né, que se juntam para participar dessa chamada pública, né? Não de forma, são individuais, né, mas não de forma organizada. E também tem o agricultor individual. E eles têm essa grande questão, porque hoje, por exemplo, assim, o agricultor individual, ele tem a grande vantagem, né, de organização do local. Então, hoje, num dos critérios de julgamento da chamada pública, o principal deles é a localidade. Então, quem tem o primeiro a ser escolhido numa chamada pública é o grupo formal, né, dentro da localidade. Ultrapassada essa fase, ele vem as localidades intermediárias, as regiões imediatas. As regiões imediatas, que são as regiões determinadas pelo IBGE, posteriormente vem os intermediários, né? O doutor já fez chamada, né? Intermediária, tem os da estadual e os nacional. Mas uma questão que eu gosto de tratar, e acho que o doutor também trata bem, essa questão, né, hoje que o processo ele tem um princípio, né, consagrado, que é a vantajosidade, né? E trazer isso um processo moderno, da proposta ser não a mais vantajosa, mas sim de que ela tenha uma resposta mais vantajosa para a administração, e associar isso ao princípio da isonomia. Porque ao mesmo tempo que você tenha uma proposta que ela tem que ter, sim, realmente ser mais vantajosa para o município, quando a gente fala para o órgão, né, a vantajosidade não apenas econômica, né? Porque hoje, antigamente, se trabalhava muito com menor preço, né? Hoje a gente trabalha não apenas, né, se tem a vantajosidade, mas inclusive até aspectos econômicos, mas também outros aspectos, inclusive da duração do objeto, né, e também conciliar isso com o princípio da isonomia, que é um princípio que tem que ser respeitado, né? Como eu já ouvia na faculdade, que o doutor também é oriundo da Univale, tem um professor lá que dizia, né, que a Constituição fala, né, que todos são iguais perante a lei, respeitadas as suas desigualdades. Exatamente. Então, ou seja, você tem que trazer para o processo pessoas desiguais, né? Às vezes, no mesmo processo, tu traz uma microempresa, e no mesmo processo, tu vai trazer uma grande empresa para participar. Então, como se respeitar isso, né? De um princípio trazer isso para o princípio da isonomia, junto com o princípio da vantajosidade. A questão, a polêmica está muito em volta disso, né? Nesse julgamento da proposta, né? Há uma legalidade no criar a desigualdade para microempresas contra grandes empresas, pela Lei 123, né? De proteção a elas, né? Ali a lei autoriza a criação, entre aspas, da desigualdade, né? Em respeito ainda até ao princípio da isonomia, né? Desrespeitando, mas respeitando, porque há uma lei que autoriza o desrespeito. Agora, na decisão de julgamento de propostas com enfoque no modernismo das decisões, muitos dos pregoeiros, agentes de contratações, vão ter esse grande dilema. Como que eu vou estar, se eu estou deixando uma empresa a apresentar um novo documento ou uma complementação de informação, eu vou ficar com o dilema da juntada posterior do documento. Eu estou ferindo o princípio da isonomia. Estamos criando a desigualdade com a jurisprudência, dando a legalidade. Com a nova lei de licitações, em vários momentos, no artigo 59, nos artigos 62, 64 da nova lei de licitações, autorizações para sanar erros, a lei autorizando sanar erros, a lei autorizando fazer diligência.
O TCU, Tribunal de Contas, autorizando a apresentação de novos documentos. Como a gente citou ali, acórdão 1211, mas depois do 1211 de 2021, se não me engano, pelo menos mais 4 a 6 novos acordos, reiterando a possibilidade de juntada de documento com apenas uma condição, de pré-existência. O documento tem que ser pré-existente. Quando há essas autorizações por jurisprudência, por legalidade da nova lei, a gente está criando a desigualdade autorizada por legislação e jurisprudência. Eu não vejo isso como um problema. O problema é fazer os julgadores, agentes de contratação, pregoeiros, comissões de contratação, comissões de licitação, a ter esse novo enfoque moderno. Não é fácil a gente mudar a cultura. O problema é que tem uma lei de 93 que está sendo sepultada, e creio eu que deve ser no final do ano, né? Com todo mundo acostumado. Eu tenho a lei de 93, a 8666, aqui dentro, gravada, sei todos os artigos dela. A nova lei, nós estamos há 2 anos aí, ficou ministrando o curso, ela começou a estar no HD também. Né? Claro que ainda tem uma dificuldade de lembrar qual o artigo, mas já estou quase chegando lá, tá? E agora, você botar ele incrustado, uma decisão de sempre ser letra fria da lei, e não entender que o TCU está desde 2000 e... vou botar você, 2012 em diante, mas é antes até. Fazendo jurisprudência, com julgamento mais tranquilo. Houve a questão, daí veio a juntada por seu documento, não pode. Os tribunais de justiça, os TJs do Brasil inteiro, dizendo que não pode, a maioria dizendo que não pode juntar documento posteriormente. Aí veio o TCU agora em 2021, de novo, falando que pode, só basta ser pré-existente. Reitero, a minha carteirinha da OAB está ali dentro do carro. Eu vou fazer uma pergunta agora para o senhor. Imagine que estamos num processo licitatório e presencial, eletrônico, está acontecendo. Os participantes, tanto pode ser na chamada pública para a agricultura, como pode ser qualquer outro objeto licitado, né? Está lá acontecendo a sessão pública eletrônica presencial, a empresa ganhou na rodada de lances, ela tem a sua proposta vencedora até então, né? Passamos até no julgamento da proposta, ela foi classificada e agora vamos fazer o chamado de documento delas pela nova lei. Esse é o momento de apresentação da documentação. É uma grande mudança até pregoeiros e agente de contratação. Na licitação eletrônica, o documento só é exigido após a rodada de lance, não tem mais necessidade das empresas apresentarem antes no sistema, só do vencedor. Então, se naquele momento ele apresenta os documentos, e vamos supor que ali há uma composição de 20 documentações para ele ser habilitado, e ele esqueceu exatamente, vou exagerar, porque não é assim no dia a dia, né? Os erros são 1 ou 2, eu vou exagerar, ele errou 5 vezes, faltou as 5 CNDs fiscais, né? Ou tem uma não é fiscal, mas já considerada, né? Então, CND federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista. As 5 famosas certidões. Ele esqueceu as 5. Mas ele aí vai ser inabilitado por causa disso? Ou a pregoeira vai tomar a decisão, o agente de contratação toma a decisão de fazer diligência, ou ele mesmo, agente de contratação, entrar no sistema e retirar as 5 certidões, e que naquele momento da sessão esteja a empresa com condição pré-existente de estar habilitada, ele pode ou não tirar 5 certidões. O que o senhor acha disso? Ou uma falha de 1 ou 2 documentos? Se coloque agora como pregoeiro e o senhor tem que decidir. Tira 1 ou 2 documentos ou tira 5? A questão assim, é que, o doutor fala, a questão nós temos que mudar é o entendimento dos julgadores, das pessoas que estão à frente do processo. Porque volta-se ao princípio da vantajosidade. A proposta que foi escolhida é a proposta mais vantajosa. Então ele já ganhou, ele já tem a proposta vantajosa, agora ele tem que comprovar que ele tem habilitação jurídica para isso. Que ele pode, que ele cumpre os requisitos que o edital já previa para isso. De repente ele não trouxe o documento, não está no momento. E aí que eu entendo que a nova lei já prevê e os tribunais, como o doutor falou, os tribunais estavam num avançado de entendimentos de que deve sim, realmente, se abrir essa oportunidade. Se existe um documento pré-existente,
no caso, ele não tinha uma certidão negativa, mas ele não apresentou, mas ele estava sim apto a participar. A questão aqui não é que se exija, que aí tem a questão do formalismo rigoroso, de se exigir documentos que ele está apto, porque ele não deve ao fisco, ele tem as questões trabalhistas em dia. Por que ele não poderia participar? Porque ele não apresentou. Aí cabe sim ao agente para realmente promover a questão da vantajosidade, porque a proposta é melhor. A busca do melhor preço. Exatamente, o melhor preço. Ele conseguiu esse intento. Aí ele não vai habilitar porque ele não se dá o trabalho de ir lá e verificar no sistema, porque antigamente era mais difícil. Mas hoje não, hoje ele com um clique ele vai lá e puxa. Tem vários sistemas que já vem de automático. 3 a 5 minutos ele resolve o problema. Resolve. E aí ele vai deixar de ter uma vantagem, que ele já teria, né? Porque ele vai inabilitar. Quer dizer, vai criar um tumulto, vai criar uma... E o que é bom é que os nossos tribunais hoje já começam a entender que isso realmente é um excesso de formalismo. Porque não se premia o fim. A gente tem que sempre pensar no processo licitatório qual é o fim que se almeja, qual é o objetivo final. A contratação. É a contratação. Você vai deixar de contratar a melhor proposta. Eu acho que foi a grande inversão, a inversão foi a grande sacada, porque hoje porque não adianta tu ficar, tá tudo certo, tá tudo bonitinho, mas ele acaba perdendo a proposta. Então tu inverte. Primeiro tu faz ele ganhar, ele ganha, ele participa do processo. Opa, essa é a minha proposta. Então vamos ver se ele tem condição. Ele tendo condição de trazer a documentação, por que não se dá um clique? A diligência é sim, eu entendo, uma obrigação do agente. Ele tem que ter como obrigação também. Uma obrigação. Eu não penso que a diligência seja uma opção. Porque assim, se ele tem realmente ali a oportunidade de consagrar aquela proposta, por que ele vai inabilitar? E não é um erro, não é um vício insanável, é um vício fácil de sanar. Então é isso que a gente tem que pensar. Qual é o objetivo fim? Os meios estão aí para se justificar o fim. Qual é o fim? É alcançar, é chegar e conseguir a melhor proposta. Ele já tem essa proposta. Então agora tem que ver se ele realmente possui essas condições. E não apenas em questões fiscais, às vezes é uma capacidade técnica que ele está meio desconfiado. Vai atrás, busca, faz uma diligência, verifica, certifica-se. Acho que tem muitas questões que tem que ser avançada, né? Já estão melhorando, né? Nós, advogados, já labutamos há muito tempo nessa vida de licitação, a gente já passou por muitos percalços e a gente está vendo uma evolução. Eu vejo que a nova lei ela vem trazer esse alento, vem trazer esse enfoque, esse modernismo. Eu entendo a questão, né, voltando ali, não é uma gincana. Não é uma gincana de quem monta melhor documento. É a busca da melhor contratação. Com certeza, né, porque quando eu ministro isso nos meus cursos, não é a primeira vez que estou falando isso aí. Eu tenho, como fui secretário de Compras em Balneário Camboriú, como realizei muito processo licitatório, e de vez em quando uma bola dividida para ser decidida. E sempre atuei com a decisão do modernismo lá atrás. Claro, com mais medo. O que eu quero que os agentes de contratações tenham agora é perder o medo de decidir favorável. Quando a gente vai decidir alguma coisa, o agente de contratação vai decidir, ele pensa se a decisão está correta, ele pensa no Ministério Público, ele pensa no Tribunal de Contas, ele pensa no juiz, na juíza, que pode derrubar a decisão dele. Há um medo de tomar a decisão. E que bom que tenha medo, mas esse medo tem que ser controlado. Esse medo tem que trabalhar dentro da legalidade, sim, do procedimento, do formalismo. O formalismo tem que existir. Tem que ter uma regra de edital para participar de um processo licitatório, claro. A regra do jogo é aquela. Mas a regra do jogo, conforme ele vai acontecendo, precisa ter, desculpa a palavra, tenho até medo de falar ela, da maleabilidade do uso do modernismo com legalidade. Entendeu? Não é dar jeitinho, montar documento, buscar 5 certidões, de 3 a 5 minutos tu pega essas certidões na internet. Né? Então, vou montar agora, vou ser advogado administrativo de empresa que participe de licitação. Eu, agente de contratação, não posso fazer isso. A lei te autoriza, no momento certo, de abrir diligência, de dar oportunidade, de sanar erros, de corrigir erros.
No artigo 64, se não me engano, parágrafo 1º, né, desculpe se estiver errado, mas a possibilidade de correção de erros, e ela chega a falar na possibilidade de corrigir um documento no todo ou em parte, suprir o documento, isso está escrito na nova lei de licitações. Então, o documento faltante, colocar outro, sim, desde que tenha a condição pré-existente. Esse é o grande momento. Afirmo, com toda a certeza do mundo, o agente de contratação, que começar a decidir com o formalismo moderno, né? Depois eu talvez sofra críticas por esse nome que estou colocando aí, né? Não sei se eu que estou inventando, mas eu estou vendo que a jurisprudência está moderna, então formalismo moderno, né? Quem decidir pelo formalismo moderno terá menos problema com a justiça na questão de... Por quê? Se você pregoeiro, doutor pregoeiro, me inabilita numa questão que eu acho que teria que ser formalismo moderno, eu entro com recurso, você provavelmente vai me negar. Com certeza. Mas eu vou para a justiça, e a justiça, provavelmente, uma boa chance de vitória na justiça. Esse tempo de negar o recurso no âmbito administrativo e eu ganhar na justiça, o processo estatório pode ficar parado dias, meses. E a gente tem que lembrar que a administração pública está contratando para adquirir algo, um objeto que pode ser um bem ou um serviço. Pode ser uma contratação para cuidar de uma UPA, de um pronto atendimento. Eu digo assim, eu trabalhei com o prefeito de Maracambu e disse, Mário, você manda, só não deixa morrer gente. Graças a Deus, por falta de contratações, não morreu ninguém, né? Mas a preocupação, nós precisamos do serviço. A administração pública precisa de contratar. E não pode, e precisa de celeridade. Atacar com celeridade. Né? Esse é um dos modos. O doutor lembrou muito bem da questão do princípio da proposta mais vantajosa, do princípio da isonomia, do princípio da competitividade e a questão do formalismo. O formalismo precisa ser tratado como ele está pedindo, ele está implorando, agente de contratação, me use e abuse desse formalismo moderado e moderno que é a jurisprudência e que a nova lei de licitações, que eu acho que se é uma coisa boa que ela veio, foi esse modo mais tranquilo de julgar propostas de preço de habilitação em processo estatório. Não sei se o doutor tem o mesmo entendimento, né? Me parece que tem, graças a Deus. Uma das minhas preocupações era fazer um debate aqui, pegar um letra fria da lei na minha frente, e eu sou meio, quando começa o negócio a ficar fervoroso, eu aumento a voz, mas dentro da razão, mas lá fora eu disse, doutor, o que é isso? Mas eu entendo, mas a gente teve uma conversa no bastidor, passar para o senhor aqui a questão, eu entendo que ainda existe muita gente letra fria da lei. Entendo que depois dessa nossa conversa pode ter comentários. São malucos, juntaram a posterior do documento. É o direito? É o direito de você ter essa opinião. No direito nada é absoluto. Né? Só que a gente tem que jogar conforme está. A pergunta, doutor, se precisássemos juntar um documento, vamos voltar no tempo, e agora o ano 2000, o senhor juntaria o documento lá no ano 2000? Não. É isso que eu vejo o grande avanço da legislação. E ela vem assim com o tempo, né? Porque apesar da gente atuar há mais de 25 anos em licitações, a gente vê a evolução, o que está sendo trazido nesse momento. A nova lei, mas ela na verdade, ela é composta, né, por muitas decisões, né? Ela é um avanço da jurisprudência ao longo do tempo. A 866, quando eu comecei a advogar, ela era novinha. Hoje, agora, vai fazer 30 anos, né? Está fazendo 30 anos da 866, e se Deus quiser será sepultada. Mas a nova lei que está vindo, ela trouxe os avanços que a 866 necessitava. Por quê? Porque, especialmente nessa questão, na questão do julgamento das propostas, porque a gente não pode ficar preso àquela questão de que não se possa fazer uma diligência, não se possa corrigir um erro sanável. É isso que tem que ficar claro. Ele tem que entender, o agente público principalmente, de que o erro tem que ser sanável. Nós estamos aqui falando de vícios insanáveis, né, de falcatruas, não é isso. O que a gente está falando aqui, que a gente tem que colocar isso na cabeça de quem vai administrar a cidade, administrar o município, administrar o país, é o quê? É de que os erros
possa combater, que são questões, são vícios sanáveis. Aquilo pode ser juntado, a lei fala aqui na documentação, pode ser apresentada a documentação desde que já seja pré-existente, informações que se busque, pode trazer informações novas ao processo para dar uma garantia àquilo que não tinha. Então, tudo isso eu entendo que veio de forma robusta trazer para cá. A gente acompanha muito as estações, principalmente de empresas de pequeno porte, microempresas, que têm algumas vantagens, e hoje a gente nota assim, essa questão do formalismo, né? Ele tem que ser algo a ser buscado, especialmente quando a gente vê assim, que hoje a gente tem uma tendência, e se fala também em questões de vantajosidade. A gente vê que, assim, por exemplo, uma situação que a gente observa muito, que está ocorrendo agora, que se pensa sempre na proposta mais vantajosa. Essa é um dos princípios, né? É uma das regras que veio para combinar, não aquela do preço, que antigamente era o preço. Hoje não, hoje se busca o que tem mais vantagem. O ciclo de vida, né? Exatamente, a questão de vida do objeto, e também a questão, que eu analiso muito assim, que hoje está em voga, é a questão até e é uma questão da vantajosidade, é a questão da regionalização. Vejo muito isso, os municípios se integrando nesse... Por que fazer isso? Porque é uma questão regional, para trazer ao pequeno comércio, ao microempreendedor, uma vantagem. E essa vantagem é de que forma? Talvez a pessoa não veja uma vantagem imediata, mas a vantagem que se tem ali, eu entendo que é a vantagem do comércio geral, vai gerar mais emprego, vai gerar mais recursos para o município, o ISS, o recolhimento. Isso tudo acaba trazendo uma vantagem que talvez não esteja inserida no primeiro momento, mas ela sim repercuta de uma maneira geral. Né? São questões que a gente tem que trazer aqui. Eu gostaria eu queria também, até para a gente abordar aqui, que acho que nosso tempo aí já está... Eu já estou indo para a parte final já, né? Os minutos voam, né? Mas temos aí, acho que mais uns 14 minutos, um pouquinho aí, talvez. Mas assim, vamos então trazer, para ilustrar, né? Porque a gente está falando na teoria, na jurisprudência, e, como falei, fui muito prático, trazer algumas situações para decisões, né? Contar um caso aqui real, né? Sem citar localidades e ninguém, né? Mas uma licitação de 9 milhões de reais, uma contratação de vulto para Santa Catarina, para município, uma contratação aí de vulto, né? E está ocorrendo o processo dentro da formalidade que o processo estatório necessita. Ninguém aqui quer tirar o formalismo dele, ele precisa de formalidade, sim, e vai acontecendo as fases e uma empresa está ganhando. É uma licitação de técnica e preço. A empresa está ganhando, chega na última fase, que vai abrir o documento de habilitação dele, que ele vai ser o grande vencedor da licitação, que a proposta, como o doutor falou, é mais vantajosa, porque tecnicamente ganhou melhor nota numa banca técnica. Tudo está 100%. Mais ou menos em brincadeira, quando o Rubens Barrichello ganhava a corrida, tem uma narração lá o cara fala assim, hoje sim, hoje não, que ele acabou deixando o Schumacher passar ele, né? Então, o cara está ganhando, hoje sim é a vitória dele, ele é a melhor proposta, ele é o que está melhor. No último momento, que na licitação técnica de preço, vai abrir a habilitação dele, ele apresenta todos os documentos, caso real, gente, 9 milhões de reais envolvidos, ele apresenta todos os documentos, aí na questão de balanço dele, né? Em um balanço completo em licitações, ele é termo de abertura e encerramento, o balanço propriamente dito, né? A DRE e as notas explicativas. Esses são documentos que compõem um balanço completo, né? E ele esqueceu de anexar ao processo as notas explicativas. E nesse momento, a comissão de licitação decide por inabilitar o então vencedor, quase passando na linha de chegada, quase hoje sim, a presidente da comissão da licitação falou, hoje não, por um documento nota explicativa. Como é um caso real, eu sei o fim dele. A empresa entra com recurso contra a administração, é negado. A empresa entra com recurso para a justiça primeira instância, é negado. A empresa entra... Para por aí. São 3 recursos, né? No primeiro grau. Entra no segundo grau, é negado. 3 recursos. Esqueci o segundo grau. É uma licitação perdida. Aí ela me procura no escritório.
Aí, Mário, tá, você é um especialista em licitação, vou fazer. Gente, uma pilha assim já, o processo licitatório, com recurso e tudo, papelada, numa sexta-feira. Se na segunda-feira eu te dou a resposta. Levo para casa, analiso. Final de semana não é fácil, né? Tem a praia, tem a cervejinha, tem um monte de coisa envolvida, a gente é ser humanos, né? Mas parei lá horas para ler aquele monte de papel, mas li só a parte interessante, que eu achava que era interessante, que era a questão da habilitação. Segunda-feira a empresa aparece e diz, olha, não tem solução, a presidente da comissão, a juíza, o pessoal está tudo certo. Eu também tomaria a mesma decisão. Mas me diz, então tu não vai pegar o caso, que não vou falar valor aqui, mas um valor alto. Não vai pegar, não tenho como te prometer vitória nisso, que eu acho que exagero certo. Passa-se 4 meses, mais ou menos, ele me passa um WhatsApp. Daí ele perguntou no dia, mas o que o senhor faria? Só, olha, um agravo da decisão no TJ e talvez uma possível representação no Tribunal de Contas, que é onde tu não foi ainda, talvez, né? Mas falando sobre o quê? Não sei. Ele saiu do escritório e tal. 4 meses depois ele fala assim, ganhei. Ganhou o quê? Aquela estação lá. Daí eu pergunto como, me manda a decisão e qual é a decisão. Desculpa, doutor, o tempo um pouco maior, né? Mas a grande decisão do TJ no agravo. Ele analisou o processo desde o começo, tá? E tomou a seguinte decisão. Essa decisão no ano de 2017. Tá? Aí 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Que a presidente de comissão deveria ter feito uma diligência, dada a oportunidade da empresa apresentar as notas explicativas se elas já fossem existentes. Parabéns. Que decisão. TJ Santa Catarina. Infelizmente não lembro o nome aqui de quem decidiu. Tenho quase certeza, mas não quero cometer porque é elogiável. Em 2017, uma decisão catarinense, que não existia nova lei de estações, não existia nada nesse sentido. Apenas jurisprudência. E quem decidiu lá, tá? Quem decidiu, novamente, parabéns. E o que ele achou que o Mário naquele final de semana não achou? Ele leu o processo todo e a presidente tinha feito uma diligência numa outra fase para uma outra empresa. Aí ele, em respeito ao princípio da isonomia, igual oportunidade de diligência para outra empresa. Veja bem, não foi juntada posterior de um documento, foi a complementação do balanço, que são 5 documentos que compõem um balanço inteiro. Mas mesmo que fosse juntada posterior do documento, era condição pré-existente. Então, assim, a gente já está chegando na parte final, né, mas passar por o colega que a gente combinou da troca, desculpa nesse último momento, eu fui um pouquinho mais longo, mas para falar da prática e o que acontece. Quando aconteceu essa volta, o contrato já estava com quase 6 meses e a empresa pegou, é um contrato de serviços contínuos, pegou 4 anos e meio de contrato, vamos pensar 5 vezes 9, são 45 milhões de reais envolvidos por decisões embasadas muito técnica. E eu não condeno aquela presidente de comissão, que é uma conhecida, uma amiga, não falei para não condeno. Eu tomaria a mesma decisão na época. 2017 não estava tão forte a questão do julgamento com mais ênfase a diligências e modernismos, tá? Tinha ainda o medo da tal juntada posterior do documento. O que o senhor acha dessa decisão? Pena que o nosso tempo é agora, estou dando uma entrevistador, né? Mas não tem problema. Aqui, na verdade, é um bate-bola, né? Tem bate-papo, a gente está aqui para trocar ideias e informações. Não, eu entendo que, assim, como o doutor bem falou, o princípio da isonomia, ela deu oportunidade a um dos participantes e não tinha dado ao outro. Foi sábia a decisão, não sei quem é o magistrado, mas foi sábia a decisão porque é justamente isso que se procura no processo, é dar condições iguais. E quando se junta documentos, e também a questão da diligência, porque se era um documento pré-existente, e realmente é uma nota explicativa, não é uma nota, os demais documentos do balanço foram juntados. Sim. Então, ou seja, era algo que esclareceria. Então, é um documento novo com informação adicional que realmente deveria ser trazida ao processo. Então, penso que são questões assim, eu fico feliz que o nosso judiciário está acompanhando essa evolução. Está trazendo isso para, né, um pouco de receio ainda, mas a gente está vendo questões, né, do judiciário trazendo isso para nós, e também a questão dos nossos, quem atua muito na parte administrativa, os nossos pregoeiros, né, os nossos julgadores, as nossas comissões, né, elas sim realmente estão tendo essa visão, essa inovação.
Juliano, acho que já está encerrando o nosso tempo, né? Eu gostaria assim, só de... Doutor, aí, mas vamos assim, ó, fazer um final aqui, doutor, fica à vontade para Sim, as sim. considerações. Eu agradeço novamente ao AB a oportunidade, né? Desculpa se quem é letra fria da lei, né? Aqui tem um rapaz aqui que não é letra fria da lei, né? É um rapaz que é advogado, brinquei com o doutor, sempre no começo das minhas palestras e curso eu falo que não converso, apesar de ser advogado, a fala não é um juridiquês. Meu português nota 7, 8, mas o meu compreensão eu acho nota 10. Então, para quem entende isso, acho que a gente tem que fazer uma fala mais fácil para quem não trabalha com licitações e para o nosso público e nossos companheiros advogados também tem embasamento na hora de elaborar recurso em desclassificação, inabilitação também, né? Desclassificação em proposta, inabilitação de documentos, ter embasamento técnico e ter certeza que o recurso tem grande chance de vitória nessas decisões letra fria, tá? Então, agradeço ao AB e passo também um convite, né, para assistir a minha palestra dia 28, 9 horas da manhã, o último dia do Summit Cidades. Convido a todos a participar do Summit. Eu falei, eu acho que é o maior evento de licitações em Santa Catarina esse ano, sem dúvida alguma. Parabéns, OAB. Estou disponível aí do doutor da OAB para novos encontros, novas conversas, né? Não é fácil atravessar a ponte 7h30 da manhã, quando é um pouquinho mais cedo, mas quando é para trabalhar e falar de licitações, eu estou sempre disponível. Obrigado e agradeço a todos aí. Finalizando, mais uma vez agradecer a presidente da OAB, agradecer a presidente da CASC e também a presidente da Comissão de Licitações. E dizer que nós, membros da Comissão da Subseção de Palhoça, estaremos presentes também no Summit Cidades, faremos um enfoque específico numa oficina, né, no dia 27 de junho, às 16 horas, nós teremos uma oficina sobre as questões do julgamento das propostas na chamada pública da agricultura familiar. Como é um evento voltado para os agentes de municípios, né, e colegas advogados, é um momento importante e oportuno para que estejamos todos lá presentes. E realmente, como o doutor falou, é um evento de grande porte, né, um dos maiores, se não é o maior de Santa Catarina, é um dos maiores, né? E nós temos assim a nossa OAB sempre presente, sempre ativa, né, e atuante em prol dos advogados e de toda a classe. Então, gostaria de agradecer e me despedir aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado e até a próxima, né? E até a próxima, se vocês quiserem.